só 8 alunos por enquanto. Bom, pessoal, então antes, deixa eu começar a falar com vocês sobre os seminários. Tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo está aí? Sim, professor. Tudo certo, tudo certo. Sim, professor. Sim, professor. Está aí, Ítalo, Mariana, Maria, Ana Luísa está aí, Ana Luísa? Tô aqui, professor. Daniela Ribeiro, Cauê Castro estão aí? Sim, tô aqui. Cauê está aí? Eu tô aqui, professor. Tá bom. Algum de vocês é do grupo da Rebeca? Deixa eu checar aqui, professor. Eu não lembro direito quem tá no meu. Rebeca Venâncio. Eu não sou porque ela é minha amiga, mas eu sei que eu não sou do grupo dela. Tá. Eu também não, professor. Tô com a Ela Ana e mandou- o Carlos. A Rebeca Venâncio mandou o resumo, mas ela não escreveu o nome dos membros, dos participantes. Então, Eu vou avisar ela aqui, tá bom, professor? avise. Ela não colocou nem no resumo, nem no corpo do dia. Então, é um grupo fantasma. Eu só sei que a Rebeca é do grupo porque é ela que submeteu. Bom, pessoal, a situação é a seguinte. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Muito bem, vocês estão vendo aqui a minha tela? Sim. Então, a situação é a seguinte, olha, o grupo 1 pediu para falar de heteroestruturas e circuitos integrados, e segunda opção, o LED. Então, o grupo 1, que é da Amanda Aparecida, Júlia Tomeleri e Larissa Akashi. Larissa, tá aí? Não, tá aí a outra Larissa. Bom, esse foi o único grupo que pediu para falar de heteroestruturas, então eles podem falar de heteroestruturas. O tema desse grupo já está definido. Agora, como era de se esperar, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos que querem falar do LED azul, a primeira opção. Vamos ter no máximo 3 grupos falando de LED azul. Então, 4 desses grupos vão ter que mudar de tema. Eu prefiro se vocês voluntariamente aceitem mudar de tema, né? Vocês voluntariamente digam, olha, eu abro mão. Para mim ficaria mais fácil. O problema é que todos esses grupos escolheram como segunda opção o transistor. Então, o grupo da Rebeca, que não está aqui, né? E que eu não sei quem é, pode falar de transistor. Professor, pela planilha da Amanda também é transistor ali, ó, primeiro. A linha 26. É um que tá em negrito. Isso. Assim, a Amanda também pode falar de transistor. Amanda tá aí? Amanda de Carvalho, Fábio e Leonardo, alguém tá aí ou não?
Não. Então, esses grupos já têm os temas definidos, os outros eu vou distribuir. Alguns vão falar de LED, alguns vão falar de transistor, e alguns vão ter que falar de heteroestruturas também, porque eu tento dividir mais ou menos 4-3-3, né? Como a gente tem 10 grupos, então eu tento fazer 4-3-3. O assunto de heteroestruturas, como eu falei para vocês antes, ele é bastante próximo tanto a LED quanto a transistores, né? Ele, na verdade, foi uma tecnologia que surgiu e que possibilitou um grande aperfeiçoamento, tanto do LED quanto os transistores, o uso de heteroestruturas para fazer esses dispositivos. É um tema muito interessante. O tema dos circuitos integrados é um pouquinho a parte disso, né? Mas, de qualquer forma, vocês veem que já fica bem divididinho para o grupo. Um aluno pode falar de transistores de heteroestruturas, o outro pode falar de LED de heteroestruturas, e o último pode falar de CI. Mas, na verdade, até se um grupo quiser falar só de heteroestruturas, sem entrar no tema das CIs, pode ser também, porque é um trabalho extenso, né? Então, eu não veria com maus olhos se vocês dividissem o trabalho de heteroestruturas em 3 partes e deixassem CI de lado, né? Falar de CI um grupo inteiro, só de CI, eu acho que, enfim, não é simples, não é uma tarefa simples, vocês teriam que se aprofundar bastante. Mas, Larissa, o seu grupo já está com o trabalho definido, tá, Larissa? Sim, estava acompanhando a discussão. Minha amiga me informou. Ok. Chegou a Rebeca aqui. Então é isso, pessoal. Se vocês se anteciparem e me mandarem uma mensagem aí antes da quinta-feira, falando, professor, conversamos aqui, a gente vai mudar o tema, ao invés do LED azul, a gente prefere falar de tal. Legal. Se não, eu vou fazer, como eu disse para vocês, eu vou fazer uma análise e na quinta-feira eu bato o martelo e faço. Eu não gosto de bater o martelo, como eu falei para vocês, eu gosto que vocês trabalhem num tema que realmente interessa a vocês, porque eu acho que é melhor para todo mundo, né? Mas no momento a gente tem 7 grupos querendo falar de LED, 2 querendo falar de transistor, eu vou pegar pelo menos mais um para falar de transistor, eu vou pegar mais 2 ou 3 para falarem de heteroestruturas, e eu vou pegar 3 só para falarem do LED azul. Tá bom? Alguém tem algum questionamento aí? Não? Guilherme abriu o microfone sem querer, quer falar algo, Guilherme? Perdão, eu não tinha visto que tinha aberto, perdão, professor. Não tem problema. Tá bom, gente, então é isso. Professor, Sim. desculpa, eu tava com um problema para entrar, a aula anterior atrasou um pouquinho, mas me avisaram que eu acho que eu mandei o arquivo sem o nome dos participantes. Eu acho que eu mandei a versão sem eu ter editado com os nomes. Tá, então Desculpa. me manda a versão correta. Claro. Tá, me manda. Eu vou abrir aqui
No TDIA é para você mudar. Tá bom. Porque eu prefiro ter essas coisas salvas no TDIA. Uhum. Professor, se quiser também mudar meu grupo já para transistor, conversei com os integrantes. Eu sou a Larissa, a outra Larissa. Tá, Larissa, então como a gente tem muitos grupos querendo LED e muitos grupos querendo transistor, eu vou ter que fazer uma análise, Larissa, a menos que seja de comum acordo, tá bom? Porque de repente eu coloco você de transistor, aí o outro grupo vai falar assim, ah, não, mas eu queria transistor também, entendeu? Então, a gente está aqui numa sinuca de bico e eu não posso ser injusto com ninguém, né? Eu vou deixar marcado aqui que você aceita de bom grado mudar para transistor, tá? Eu vou esperar os outros grupos se manifestarem também, porque pode acontecer de agora todo mundo falar, então, já que não pode ser o LED azul, me dá o transistor. Tá bom? Então, mas, enfim, obrigado pelo toque. Eu vou esperar os outros grupos se manifestarem. Tá bom? Mais alguém? Deixa eu mudar aqui. Rebeca, eu vou atualizar aqui a permissão para você submeter isso para mim Tá até bom. às 11 horas de hoje, tá? Tá. Eu vou permitir resubmissões, então. E você corrige e me manda o... Claro, eu já vou corrigir já de caminho, professor. Obrigada. Tá bom. Como data passada? 23/2 não é data passada. Tá bom. Bom, gente, é isso. Ninguém tem mais nenhuma questão. Eu vou começar a aula de hoje, então. Bom, a aula de hoje é bem densa, tá? Para quem já viu Estado Sólido, é uma oportunidade de rever um tema que não é simples. E para quem não viu, vai ver pela primeira vez um tema que também não é simples. Então, a aula de hoje talvez seja a aula mais densa do curso, talvez, né? Mas ela é muito importante, ela é a base de tudo que a gente vai estar falando. Então, é importante vocês darem uma olhadinha nessa aula. A discussão é boa tanto no livro do Turton, no livro do Sérgio Rezende, eu acho que é um pouco menos didática, acho que no livro do Turton ela é um pouquinho mais didática, mas no livro do Rezende também é uma boa discussão e está em português, né? Então, fica ao gosto do freguês, tá? Mas deem uma olhada nessa parte com carinho, nos meus slides também, e se tiverem dúvidas, me perguntem, tá? Então, na última aula, a gente discutiu o modelo de Drude para condutividade eletrônica. Eu vou até abrir aqui
Ai, filha, minha filha está aqui destruindo a casa. Bom. Desculpe. Okay. Bom, então, na última aula, a gente viu o modelo de Drude, que é um modelo ainda clássico para descrever a condutividade elétrica na matéria. Ele foi formulado, então, em 1900, que é o mesmo ano em que Planck escreveu a fórmula dele para descrever a radiação do corpo negro. Né? Então, a física quântica estava começando ainda, e o modelo de Drude, portanto, é um modelo clássico. Né? E conforme eu discuti com vocês, ele se baseia, sobretudo, em 3 postulados. Eu acho até que eu dividi em 5, mas o conteúdo é o mesmo. Tá? Então, a Drude assumiu que a matéria era composta por núcleos positivos e elétrons móveis, que tinham carga negativa. Drude assumiu que elétrons se colidiam com os núcleos, e assim eles perdiam energia cinética, e essa colisão, então, gerava energia térmica. Né? Drude assumiu ainda que o caminho médio livre dos elétrons na matéria é da ordem do espaçamento atômico. Então, a distância de ligações na matéria é da ordem de 3,5, 4 angstroms, né? Então, Drude falou, vamos estimar, então, que a cada 3 átomos, o elétron dá uma porrada, né? Então, da ordem de 1 nanômetro. Outro postulado do modelo de Drude é que os elétrons se movem devido à energia térmica. Né? Então, 3 meios de kBt é igual a 1 meio de mV ao quadrado, que é a energia cinética. Outro postulado que Drude assumiu é que todos os elétrons do material, todos os elétrons dos átomos, eles participam na formação da corrente elétrica. Então, eu pedi na última aula que vocês pensassem a respeito desses postulados e o que estava certo e o que estava errado, né? À luz do que vocês sabem hoje. Eu mostrei para vocês que o modelo de Drude, nesse jeitinho cru dele e clássico, em primeiro lugar, ele reproduziu a lei de Ohm. Agora, a lei de Ohm é algo que você vai no laboratório e você mede, né? Você sabe que a densidade de corrente elétrica, ela é proporcional ao campo elétrico aplicado, né? É uma relação linear. O modelo de Drude previu isso corretamente, ele deduziu essa expressão, que é uma expressão correta, né? O modelo de Drude ainda explicou microscopicamente o efeito Joule, né? Que é o efeito de um filamento metálico se aquecer quando corrente elétrica passa por ele, né? Que também era um efeito observado experimentalmente. E, por último, o modelo de Drude ainda previu uma expressão para condutividade elétrica em materiais que chegava na ordem de grandeza muito próxima de valores observados, né? O modelo de Drude, contudo, ele tinha outros problemas que eu mencionei para vocês na última aula. Mas, então, eu fiz 2 perguntas para vocês. A primeira pergunta é, como é possível que um modelo tão simples, que um modelo clássico, resulte numa descrição matemática de uma lei que é experimentalmente sabida como verdadeira, que é a lei de Ohm, né? E ainda por cima chegue numa expressão que fornece para a gente resultados muito razoáveis para a condutividade elétrica
para um grupo grande de metais, né? Essa era a primeira pergunta. A segunda pergunta era, olhando para os postulados do modelo de Drude, o que vocês acham, o que vocês veem, né, com base no conhecimento que vocês já têm, o que vocês veem aqui que está errado? Né? Então, essa foi a lição de casa para vocês, e eu queria saber quem pensou a respeito. E aí? Giovana, você pensou a respeito? Você está falando com qual da Giovana, professor? Você, já que você respondeu, é você, Ju. Tá, eu estava na aula e você estava comentando um pouquinho, né? E aí tinha a questão de que o núcleo não é estático, tinha a questão térmica também. Conversa, o núcleo não é estático. Tinha também a questão da energia, né? E da movimentação dos elétrons, né? Que ele considerava só com a energia térmica ou elétrica, eu não lembro exatamente qual das duas agora, mas na verdade dependia das duas e isso não considerava no modelo. E que mais que tinha? Não lembro, professor, mas mais ou menos isso. Então, Giovana, realmente os núcleos não são estáticos, eles se movem, mas a pergunta também é, isso faz muita diferença? Né? A segunda questão que você levantou, que Drude colocou que a energia dos elétrons era térmica e elétrica, né? É verdade, a gente viu que tinha duas componentes para a velocidade, uma devido à aplicação de um campo elétrico e uma devido à movimentação térmica dos elétrons, que era aleatória. Tinha as duas. Mas aí você perguntou, né, se isso fazia diferença, mas, bom, mas ainda assim... Eu queria saber o que está errado. Né? Não, enfim, tem esses pontos errados, mas ainda assim ele conseguiu provar matematicamente uma coisa que ninguém nunca tinha feito, né, que era mas a minha pergunta para vocês é, como é que eu posso fazer um monte de assunção errada e ainda assim chegar num resultado certo? É pergunta de aluno na correção da prova, né? Sabe aquele aluno que fala, professor, eu cheguei na resposta, mas você deu errado. Eu falei, pois é. Você não é o primeiro, né? Eu não sei dizer, professor. E aí, quem mais ajuda a Giovana? O que mais está errado aqui, gente? Ítalo, você tem alguma ideia? Professor, o modelo é um modelo simples, né, que ele explica bem a condução elétrica em metais, né, mas não em semimetais, semicondutores e isolantes. Pode ser um tanto ilusória quanto a ideia de um gás de elétrons, né, para um material, mas é que um metal que contém muitos elétrons blindados pelos elétrons mais próximos do núcleo pode sim ser explicado por esse modelo, né? Mas em prática, acho que até a última questão da lista eu ainda também não consegui responder, que é como ele conseguiu provar experimentalmente a lei, né? E aí, alguém adiciona algo ao que o Ítalo falou? Alguém tem mais alguma ideia? Gente, se vocês não interagirem comigo, não faz muito sentido a gente fazer aula síncrona, concordam? É só eu gravar e colocar no YouTube para vocês. A gente faz a aula síncrona para a gente conversar. Então, mesmo que vocês tenham uma ideia estapafúrdia, é legal que vocês me contem essa ideia estapafúrdia, porque a gente
Giovana está sem microfone, Giovana? A outra Giovana agora. A Baratella está escrevendo aqui no chat. Já que ele acreditava que vários elétrons colidiam em um pequeno intervalo de tempo, porém o que se observa é uma menor quantidade de elétrons em um intervalo de tempo maior. E aí, tá todo mundo sem microfone? A colega até foi embora, saiu com medo. Jéssica, tem algum comentário? Sim? Jéssica abriu o microfone, mas eu só estou ouvindo interferência. Está com dificuldade aí, Jéssica? Bom. Oi, Jéssica, você está ouvindo agora? Tá bom, Jéssica. Então, arruma o seu microfone aí, depois você conversa. Tá bom. Bom, pessoal, vamos lá, então. Vamos ver se vocês acordam. Bom, o primeiro ponto... que a velocidade dos elétrons era térmica, né? A gente calculou na última aula a velocidade dos elétrons devido à agitação térmica. Vou voltar nisso tudo. Bom, então vamos lá, pessoal. Bom, o primeiro ponto, que a velocidade dos elétrons era térmica, está errado, né? A energia dos elétrons não é térmica. Se fosse um gás de elétrons livres, como falou o Ítalo, seria o caso, mas esses não são elétrons livres. Eles são elétrons que estão sujeitos a um potencial cristalino, que é gerado pelos demais elétrons e pelos núcleos, né? Se a gente pega o átomo de hidrogênio, por exemplo, a gente logo vê que os elétrons não têm energia térmica. A energia deles é cinética, né? Desculpa, é potencial. No caso de um sólido, não é essas energias que eu indiquei aqui. Eu só coloquei essa imagem aqui para vocês se recordarem que a energia do elétron na matéria não é térmica, ela é potencial, né? Então, primeiro grande erro do modelo de Drude, a energia cinética não é 3 meios de KBT, ela é alguma outra coisa. Bom, segundo ponto, a matéria é composta por núcleos positivos e estáticos e elétrons móveis negativamente carregados. Colisões entre esses elétrons e núcleos levam à dissipação de energia, e o caminho médio livre dos elétrons é da ordem do espaçamento atômico, né? Então, está tudo errado nessa frase. Tudo errado. Então, os núcleos positivos não são estáticos. A colisão entre os elétrons e os núcleos não leva à dissipação de energia cinética pelo seguinte fato, pessoal. Se você tiver um arranjo periódico de cargas no espaço, os elétrons vão se comportar de acordo com a função de onda deles. E a função de onda deles vai ser obtida resolvendo a equação de Schrödinger para esse potencial periódico de núcleos, né? A questão é que se eu resolvesse a equação de Schrödinger para o potencial periódico, ela não teria nenhuma dissipação. Essa função de onda aqui não teria uma componente que decai. Tá?
Então, se eu resolvesse a equação de Schrödinger, se eu soubesse resolver a equação de Schrödinger de maneira exata para um potencial periódico, eu teria soluções de onda estacionárias que nunca se dissipariam. Basicamente, o elétron iria achar um caminho entre os núcleos e nunca iria colidir com eles. Tá bom? A demonstração matemática disso não é fácil, mas ela existe. E, de qualquer forma, eu espero que intuitivamente vocês consigam compreender esse fato. Se eu fosse resolver a equação de Schrödinger, o elétron não ia bater em lugar nenhum. Ele simplesmente iria por uma trajetória de mínima energia que iria evitando os núcleos. Tá? Então, se os núcleos fossem estáticos, eu teria isso daqui. Agora, os núcleos não são estáticos. Então, os elétrons acabam colidindo com os núcleos, sim. Porque os núcleos não são estáticos. Se fossem estáticos, os elétrons não iriam colidir com ninguém. Só que como esses núcleos saem do lugar, devido à temperatura, devido a oscilações térmicas, os elétrons acabam batendo nos núcleos. Né? Só que essas colisões não são tão frequentes quanto o Drude assumiu. Elas são muito mais infrequentes. Tá? Então, pessoal, se o potencial for periódico e estático, ele não varia no tempo, a solução da função de onda é estacionária. Não se altera com o tempo e não tem dissipação de energia. Tá? Mas a gente vai voltar nisso. Bom, o terceiro postulado de Drude, né, que todos os elétrons do material formam a corrente elétrica, também está errado. E o Ítalo passou perto de explicar isso com clareza para a gente, né? Então, recuperando um pouco da ideia do Ítalo, como eu já falei para vocês, os elétrons profundos dos átomos, eles não costumam participar de ligações químicas. Então, se você tem um átomo que está na camada 3, na camada 4, os elétrons profundos, os elétrons 1, os elétrons do nível 2, eles não participam de ligação química e, portanto, eles não participam de corrente elétrica. Né? Então, são elétrons de caroço e não vão participar da condução. Então, a quantidade de elétrons que efetivamente forma a corrente elétrica é menor do que Drude havia estimado. Tá? Então, vocês notem, pessoal, bom, em primeiro lugar, ele assumiu que a energia dos elétrons é térmica. Né? A energia dos elétrons não é térmica. A energia térmica, 3 meios de kBt, a temperatura ambiente, alguém sabe quanto vale isso? Alguém tem alguma ideia mais vaga possível ou não? Bom, se você fizer o cálculo de 3 meios de kBt, a temperatura ambiente, isso é cerca de 0,025 elétron-volts. Né? Então, olhem a energia dos elétrons nos níveis atômicos do átomo de hidrogênio. Né? Então, o estado fundamental é menos 13,6, depois é menos 3,4. Né? Então, vocês já podem ver que essa estimativa de Drude é baixa. A energia dos elétrons é muito maior. Né? Então, isso significaria que ele estima a condutividade elétrica para baixo, porque a velocidade, na verdade, é maior.
Por esse outro ponto aqui, Drude assumiu que os elétrons iam dar uma porrada praticamente a cada outro núcleo que eles encontrassem, e eu estou falando para vocês que isso é maior, né? Porque os elétrons vão colidir com os núcleos se movimentando, porque quando os núcleos se movimentam, esse V de R aqui, ele não é mais constante, né? Mais do que isso, pessoal, se eu tiver qualquer coisa que quebra essa periodicidade bonitinha aqui dos núcleos, aí eu vou ter uma quebra na equação de Schrödinger, e aí sim, o elétron que estava indo por esse caminho, desviando dos obstáculos, ele vai bater sim. E o tipo de obstáculo que distorce o potencial periódico, quem arrisca dizer? Se eu tenho um cristal bonitinho, ele é periódico. O que faz com que o cristal não fique tão bonitinho assim? Defeitos? Defeitos. Muito bem. Quem falou? Eu, Luara. Eu que? Luara? Isso. Isso, Luara. Então, eu tenho defeitos como vacâncias, como impurezas. Eu posso ter também outros tipos de defeitos, né? Quais outros tipos de defeitos eu posso ter? Além de vacâncias e de impurezas, que outro tipo de defeito existe? Discordâncias, contorno de grão. Discordância e contorno de grão, e esse é um puta defeito, né? Quem falou? Maria Beatriz. Maria, é um puta defeito enorme, concorda, Maria? Concordo. Então, esse defeito vai, me desculpem o palavreado, vai foder a condutividade no material, concorda? Sim. Porque é um puta defeitão enorme. Então, contorno de grão e discordância, para propósitos de condutividade, é uma desgraça, né? Quando eu falo palavrão, pessoal, é uma figura de linguagem para acordar vocês, tá? Muito bem. Então, Drude chutou para baixo a condutividade elétrica, mas aqui ele chutou para cima. Quando ele fala que todos os elétrons do material formam corrente elétrica, ele superestimou a quantidade de elétrons disponíveis. Então, vocês entendem que nesses postulados do Drude, algumas coisas ele errou para menos e outras ele errou para mais. Então, no final das contas, essas coisas meio que se equilibraram. Meio que, né? Mas não se esqueçam, o modelo de Drude não explica nem isolantes, nem semicondutores. Esse é um problemão, né? Segundo o modelo de Drude, tudo ia ser condutor, e a gente sabe que não é. Bom, a outra questão é que o modelo de Drude, ele conceitualmente está correto quando ele assume que colisão dos elétrons que gera o aquecimento de um semicondutor. Realmente o elétron está dando porrada, e nessas porradas ele realmente está perdendo energia cinética. Só que a porrada não é no núcleo. A porrada é na impureza, no defeito, ou no movimento dos átomos, né? Que a gente chama de... Quem lembra como é que chama o movimento dos átomos? Eu vou dar um ponto positivo. Difusão? Não. Difusão seria se eu tivesse átomos numa solução se deslocando por diferença de concentração ou algo assim. Eu estou falando aqui de átomos num sólido se movimentando por causa da temperatura. Como é que eu chamo isso? Valendo um ponto positivo, gente.
Eu até pago uma cerveja quando acabar a pandemia. Vibrações. Térmica? Oi? Expansão térmica? Quase, Guilherme. Não, browniano é quando eu tenho partículas macroscópicas num líquido e eu vejo essas partículas se movendo por causa da colisão dos átomos do líquido. Não, não é o tempo de relaxação. Como é que eu chamo o movimento ordenado dos átomos por causa de temperatura? Os átomos são como molinhas que ficam oscilando. Vibração. Acho que a Giovana tinha dito antes, vibrações. Vibrações, mas tem um nome para essas vibrações. O nome é fônon, pessoal. Alguém já ouviu esse nome? Agora que eu falei, soa familiar para algum de vocês aqui ou não? Lohara, você fez estado sólido, Lohara? Fiz. Eu tô lembrando, tô fazendo também PMT, né, que é propriedades mecânicas e térmicas, e a gente tá vendo fônons também. Legal. Então, pessoal, fônons. Oh, meu Deus, que negócio chato. Ah, bom, eu já sei que eu estou apresentando para todo mundo. Olha só, o cara não me deixa. Ele não quer que eu volte para os meus slides. Ai, gente. É duro, né? Bom, então vamos por partes, pessoal. Em primeiro lugar, a energia dos elétrons num sólido, ela vai estar relacionada aos níveis eletrônicos, aos níveis cristalinos em que esses elétrons se encontram, né? Então, esses níveis são, em geral, ali entre a banda de valência e a banda de condução, que é onde nós temos os elétrons livres, a gente vai voltar a isso. Então, a energia, a ordem da energia de movimentação dos elétrons é chamada de energia de Fermi. Essa energia nos metais, ela costuma ser da ordem de 3, 4 elétron-volts, né? Então, Drude errou feio nisso, porque ele assumiu que era da ordem de 0,025 elétron-volts. A energia dos elétrons é muito maior que isso, na verdade, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês algumas figuras de como é a superfície de Fermi em diferentes materiais, né? Então, aqui no potássio e no rubídio, ela é bonitinha, redondinha, né? No vanádio, ela já é bem cabeluda, aqui no manganês, no ferro. Então, essas são chamadas de superfícies de Fermi, a gente vai voltar nisso ainda. Mas é só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui, né? Então, é a divisão ali entre a banda de valência e a banda de condução. Aqui eu tenho, se eu não me engano, essa aqui é a superfície de Fermi do cobalto. E essa aqui, alguém já viu essa figura aqui? Ela toca um sininho na cabeça de alguém. Não, ninguém nunca viu? Bom, essa aqui é a superfície de Fermi do grafeno, né? Eu vou mencionar isso com vocês mais adiante, mas, então, aqui no meio vocês veem um plano que está separando a banda de condução do grafeno da banda de valência do grafeno, né? Então, a banda de valência são os estados preenchidos e a banda de condução são os estados vazios, né? Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar
que o grafeno ele é chamado de semimetal ou então semicondutor de gap nulo, né? E aí você fala, como é que é um semicondutor de gap nulo, né? Se tem gap nulo é metal. Mas no caso do grafeno, o ponto onde a banda de condução, que são os estados vazios, toca a banda de valência, que são os estados preenchidos, é um pontinho só, né? Então, não é como nos metais, que eu tenho uma grande região de contato entre a banda de condução e a banda de valência. Ou até mesmo, em alguns metais, eu tenho essas duas aqui se interpenetrando, né? No caso do grafeno, elas não se interpenetram e elas se tocam só num pontinho. Então, ela não é nem um semicondutor e nem um metal. Está no meio. Muito bem, eu vou discutir com vocês o grafeno de novo mais para frente, né? Bom, outro ponto, como eu discuti com a Maria aqui, os elétrons não se chocam com os núcleos do cristal, mas sim com defeitos, impurezas ou vibrações na rede, que são chamados de fônons, né? Então, um fônon, pessoal, é como se fosse uma onda de matéria dentro de um cristal, né? Então, os átomos, eles vão, por causa da energia térmica, eles vibram em torno da posição de equilíbrio deles, né? Então, seria assim, o átomo quer ir embora, só que o átomo do qual o outro átomo do qual ele está se afastando, está puxando ele de volta, como se tivesse uma molinha, né? Então, isso é como se eu pegasse uma mola bem grande e ficasse esticando ela. Eu ia ver ondas se propagando nessa mola. Essas ondas se propagando são chamadas de fônons, né? Porque, como vocês sabem, a mola, o oscilador harmônico quântico, ele tem também energias discretas, ele não tem qualquer nível de energia como eu teria numa mola clássica, né? Isso vocês devem ter visto no curso de quântica, né? No curso de AM também, acho que rever. Então, isso são fônons, e os fônons são literalmente uma onda de matéria, tá? Então, eu posso associar os fônons comprimentos de onda. E o comprimento de onda é muito maior do que um nanômetro, tá? Então, a distância entre impurezas no material, mesmo um material bem sujo, ela é muito maior do que um nanômetro, como o Drude previu. Então, ela é algumas ordens de grandeza maior do que isso. E o comprimento de onda dos fônons também é maior do que isso, tá? Então, Drude errou, conceitualmente ele acertou, quando ele falou que o elétron colide e perde energia. Conceitualmente ele acertou, mas qualitativamente ele errou. Bom, e por fim, apenas os elétrons livres formam a corrente, ele está errado, porque apenas os elétrons perto do nível de Fermi, ou seja, da junção entre a banda de valência e a banda de condução, apenas esses elétrons vão conduzir corrente elétrica. Então, a gente vai ver que eu preciso de bandas semi-preenchidas para que haja condutividade elétrica. Se a banda estiver totalmente cheia, não conduz. Se ela estiver totalmente vazia, obviamente, também não conduz, porque não tem elétron. A gente vai voltar a isso mais para frente, tá? Mas, por enquanto, é isso. Então, como eu repito para vocês, Drude conceitualmente acertou no fenômeno, mas ele errou em alguns casos para mais, em outros casos para menos, a ordem de grandeza desses fenômenos, né? Então, por isso que ele chegou na lei de Ohm, porque conceitualmente os elétrons realmente se chocam e perdem energia, né?
Agora, e por isso também ele chegou num valor razoável para condutividade elétrica nos materiais. Por sorte, ele errou em alguns casos para cima e em outros para baixo. Né? É isso, gente. Alguma pergunta até aqui, gente? Não? Bom, eu tinha feito outra pergunta para vocês, né? Todo mundo me respondeu corretamente. Eu falei, por que um isolante conduz pior do que um semicondutor? E todo mundo falou, professor, porque pelo fato desse gap de energia ser menor, é mais fácil para o elétron pular dos estados preenchidos na banda de valência para os estados vazios na banda de condução. No caso do isolante, como esse gap de energia é maior, o elétron precisa de mais energia para fazer esse pulo. E por isso a condutividade elétrica nesse cara é menor do que nesse. Né? E eu falei para vocês, mas pessoal, corrente elétrica é o elétron pulando daqui para cá? Ou corrente elétrica é o elétron saindo de um extremo físico de um fio e indo para o outro? Né? O que é corrente elétrica? É o elétron fazendo esse salto vertical aqui? Isso é corrente elétrica? É isso que vocês entendem por corrente elétrica? Em outras palavras, pessoal, por que vocês acham que o elétron precisa passar da banda de valência para a banda de condução para conduzir energia, para conduzir eletricidade, desculpa. E aí? Professor, eu acho que é para ter um fluxo, né, de um movimento. Mas por que o elétron, Giovana, se eu tenho um fio aqui, vocês estão vendo a minha mão? Agora sim. Tá. Se eu tenho um fio aqui entre os meus dedos, eu quero que o elétron saia aqui da esquerda e vá para a direita, certo? Certo. O que isso tem a ver com o elétron sair da banda de valência e ir para a banda de condução? Bom, eu acho que era para ter, como eu falei, esse fluxo, né, que vai gerar a carga, o movimento, mas não sei. Tem a ver com a camada mais externa do átomo, não sei. E aí, como ele vai estar numa camada mais externa, aí ele vai ficar mais fácil para ele se movimentar. E por que seria mais fácil para ele se movimentar? Porque ele estaria mais longe do núcleo, não sei. É um chute, tá? Bom, obrigado, Luhara. E aí, pessoal? Quem mais? Bom, vocês concordam que vocês sempre assumiram que isso era óbvio e isso não é nada óbvio? Esse é o ponto que eu quero aqui. Tá? Todo aluno faz esse comentário e não é óbvio. Tá? Então, isso daqui não é óbvio. Tá? Mas é verdade. O elétron realmente precisa sair da banda de valência preenchida e ir para a banda de condução para que tenha corrente elétrica. Se você pegar um semicondutor a temperatura de 0 Kelvin e puro,
né, um semicondutor sem impurezas, ele não conduz a eletricidade mesmo, né? Então, é fato que a gente precisa fazer essa transição de energia, né, para que o elétron gere corrente elétrica quando eu aplico um campo no material, né? Então, vamos fazer esse exercício mental aqui. Imaginem que o quarto de vocês aí, a sala onde vocês estão fazendo aula agora, imaginem que o chão esteja totalmente tomado por bolinhas vermelhas, né? Que nem aquelas bolinhas de piscina de bolinha. Então, elas estejam perfeitamente encaixadas no chão de vocês, de forma que não tenha nenhum vão entre elas, né? Então, agora, imagina que eu pego uma bolinha daqui, né, e quero levar para outro lado, né? Então, como isso daqui está completamente empacotado em todo o espaço que eu tenho no chão, eu vou ter que tirar uma bolinha daqui e tirar uma bolinha de outro lugar e trocar elas de lugar. Significa que o tanto de bolinha que eu mandei para a direita, eu mandei para a esquerda também. Ou seja, o fluxo líquido, digamos assim, o fluxo resultante é zero. Porque o que eu mandei para a direita acabou indo para a esquerda. Não tem como essas bolinhas se deslocarem, a menos que eu desloque outra bolinha. Bom, agora vamos ver o que acontece quando eu tenho um espaço vazio nessa sala de vocês. Então, eu coloco bolinha no chão todo, e aí depois eu tiro uma bolinha e jogo longe, jogo fora, né? Bom, agora eu quero mover um elétron em qualquer direção. Bom, quando eu mover esse elétron, o espaço vazio vai se deslocar. Então, o espaço vazio que estava à esquerda, ou seja, aqui na esquerda, eu tinha menos carga negativa do que eu tenho na direita. E depois que eu o movo, eu passo a ter menos carga negativa na direita do que na esquerda. Ou seja, agora eu tenho um fluxo de elétrons. Agora eu tenho um fluxo de carga que é diferente de zero, né? Se eu colocar, então, mais buracos na minha sala, as bolinhas vermelhas vão se mover para um lado, as bolinhas brancas vão se mover para o outro, né? Então, assim, eu passo a ter um fluxo de bolinhas que é diferente de zero, né? Então, pessoal, apenas bandas eletrônicas semi-preenchidas produzem corrente elétrica. Se eu tiver uma banda completamente preenchida, o fluxo resultante de elétrons vai ser sempre nulo. Porque o que vai para a esquerda tem que ir para a direita. Agora, quando eu tenho ausência de elétrons nessa banda, se eu tiver essa banda semi-preenchida, aí sim eu tenho fluxo de elétrons. Então, em isolantes ou em semicondutores, num isolante eu tenho a banda de valência completamente cheia e a banda de condução completamente vazia. Se eu dou energia para os elétrons da banda de valência pularem para a banda de condução, aí a banda de condução fica com alguns elétrons. E, por outro lado, a banda de valência que perdeu esses elétrons, ela é que nem a minha sala com buraquinhos aqui, ó. Então, a banda de valência também conduz a eletricidade. E a banda de condução que recebeu esses elétrons que saíram daqui, também conduz. Então, pessoal, agora está claro para vocês por que eu preciso disso
para ter corrente elétrica? Tá sim, professor. Sim, professor. Legal. Antes tarde do que nunca, pessoal. Vamos lá, mas isso não é nada simples, tá? E muitos livros passam por cima dessa explicação. A maioria, na verdade, passa por cima disso. E a gente vai aceitando, né? Tá bom, para ter corrente elétrica tem que pular o gap. Se o gap é grande, a corrente é menor. Por quê? Né? Muito bem. Então, quando a gente tem semicondutores ou isolantes, para produzir bandas semi-preenchidas, eu preciso promover os elétrons. Então, existem 3 maneiras de colocar elétrons na banda de condução ou de colocar buracos na banda de valência. Né? A primeira maneira, qual é? Quem arrisca? Dopar o material. Dopar seria o quê? Por exemplo, adicionar fósforo ou nitrogênio, e aí você teria átomos intersticiais e lacunas, algo do tipo. Isso, quem falou? Eu, Luara. Luara. É Luara ou Luara? Desculpa. É Luara. Tá. Desculpa, Luara. Bom, dopando com certeza. Então, é uma maneira de colocar elétrons. Então, a gente vai ver isso em mais detalhe mais para frente, mas, a grosso modo, se eu pego um átomo que tem elétrons a mais do que a matriz na sua camada de valência, esses elétrons a mais acabam ficando na banda de condução do material, livres, e, portanto, eles podem conduzir eletricidade. Por outro lado, se eu coloco átomos que têm menos elétrons do que o átomo matriz, para fazer as ligações químicas, esse átomo vai roubar elétrons da matriz e vai deixar buracos na banda de valência do material. Né? Então, essa é a primeira maneira, como a Luara falou. Tem mais 2. Quais são as 2 outras maneiras de eu fornecer energia para os elétrons do material para que eles pulem de um nível eletrônico para o outro? Por luz com um comprimento de onda específico? Quem falou? O Guilherme. Isso, Guilherme. Então, luz, né? Se a luz tiver energia o bastante para fazer com que os elétrons vençam o gap de energia, né? Se os fótons da luz que eu estou usando forem energéticos o bastante, eu também vou promover elétrons da banda de valência para a banda de condução, né? E, por último, qual é a terceira maneira de fazer isso? Como é que eu posso dar energia para os elétrons, além de luz? Com campo elétrico? Com campo elétrico é bem difícil. Posso, mas você teria que aplicar um campo elétrico tão grande que você correria o risco de romper as ligações do material. O material iria queimar ou algo assim. Teoricamente é possível, mas não é o método utilizado. Quem falou? O Guilherme. Guilherme, o campo elétrico, como a gente viu lá no modelinho de Drude, ele dá um sentido preferencial para o movimento dos elétrons, tá bom? Esse é o papel dele, fazer com que os elétrons se movam na direção que eu quero que eles se movam. O papel do campo elétrico não é produzir, pelo menos na grande maioria dos dispositivos, o papel do campo elétrico não é excitar elétrons da banda de valência para a banda de condução.
Bom, existem alguns poucos dispositivos que fazem isso, mas, em geral, se você aplicar um campo elétrico muito alto, você destrói o material. Além de ser difícil aplicar um campo elétrico tão alto. Né? Eu estava pensando em outra coisa. A outra coisa... Com o aumento da energia térmica, professor? Isso, energia térmica. Então, temperatura, né, pessoal? Então, temperatura. Em metais, isso basta. É fácil ter bandas semi-preenchidas, pois como a banda de valência e a banda de condução estão muito próximas, às vezes a temperatura ambiente, que é de 0,025 elétron-volts, ela já basta para excitar muitos elétrons da banda de valência para a banda de condução. Né? Já em isolantes ou em semicondutores, são poucos elétrons que eu consigo promover dessa forma, né? Com a temperatura. Então, a temperatura ambiente, a quantidade de elétrons e buracos num semicondutor vai ser pequenininha. Né? Bom, vamos voltar à nossa aula passada. Então, eu estava discutindo com vocês qual é a porção mínima dos átomos que você tem num arranjo cristalino para descrever o cristal. Né? E eu mostrei para vocês que no caso de uma cúbica de face centrada, eu posso dizer que eu tenho um átomo na origem, no vértice, a posição 0, 0, 0, e eu tenho 3 vetores primitivos, né? Então, um no centro de cada face adjacente. Né? Então, se eu pegar esse ponto aqui e transladar ele por combinações lineares desses 3 vetores, eu consigo descrever uma célula cúbica de face centrada de maneira perfeita, né? Em todo o universo. Então, essa é a estrutura mínima que eu preciso para descrever o arranjo cristalino cúbico de face centrada. Né? Então, o que eu estou dizendo é isso aqui, pessoal. Aqui eu tenho um outro arranjo de pontos no espaço, né? Então, como esse arranjo é periódico, isso é uma rede cristalina bidimensional. E se eu pegar vetores, que eu defino como sendo vetores unitários, vetores primitivos dessa minha estrutura cristalina, então aqui eu estou pegando o vetor que liga 2 átomos primeiros vizinhos ao longo da direção horizontal, e o vetor que liga 2 átomos primeiros vizinhos ao longo dessa direção diagonal. Né? Então, se eu pegar qualquer ponto no espaço, eu vou conseguir descrevê-lo como uma combinação linear desses 2 vetores aqui, A e B. Né? Então, aqui no caso, esse pontinho azul, ele é levado nesse pontinho vermelho, ou vice-versa, se eu pegar um vetor primitivo A e 3 vetores primitivos B. Isso é o que eu chamo de combinação linear. Tá? Então, qualquer ponto nessa rede cristalina, ele vai poder ser transladado em outro ponto da mesma rede, com combinações lineares desses 2 vetores primitivos. Né? Então, qualquer vetor que seja uma combinação linear desses vetores primitivos, a gente chama de vetor de rede. Né? Então, muito bem. Eu falei para vocês que se eu tiver um potencial periódico, a solução da equação de Schrödinger vai me dar uma solução estática que não se altera no tempo. Né?
E se eu pego uma rede cristalina, o que eu sei é que qualquer ponto da rede cristalina descrito por um vetor R, ele vai ficar igualzinho se eu for para outro ponto da rede cristalina equivalente a ele, né? Então, basicamente, naquele outro slide, o que eu quero dizer é que o potencial que eu vou substituir aqui na equação de Schrödinger, no ponto azul e no ponto vermelho, é igualzinho. Porque o ponto azul e o ponto vermelho, eles estão ligados por um vetor de rede, que é esse errão aqui. Né? Então, esses pontos são absolutamente equivalentes, e qualquer ponto dessa rede cristalina aqui é equivalente a qualquer outro ponto dessa rede cristalina. Né? Então, essa expressão aqui, V de R é igual a V de R mais errão, ela vale sempre. Tá? E existe um teorema, então, que eu não vou provar para vocês, chamado Teorema de Bloch, que ele prova que se você tiver um potencial que tem essa periodicidade, a função de onda também vai ter essa periodicidade. Vocês estão ouvindo a minha filha gritar aqui ou não? Bem de fundo, professor. Para mim parece que ela está gritando na minha orelha. Bom. Então, pessoal, vocês concordam que é razoável eu esperar que se o potencial que vai na equação de Schrödinger é periódico, a função de onda também é periódica. Né? Só que mais do que isso, o que o teorema de Bloch me diz é que a função de onda de elétrons num cristal, ela sempre vai poder ser escrita como produto de uma exponencial imaginária com uma função arbitrária UK de R, desde que essa função arbitrária também tenha a periodicidade do potencial. Tá? Então, essa função arbitrária é chamada de função de Bloch, não vem ao caso, mas o que é importante para a gente é esse termo aqui, exponencial, EIKR. Né? Então, apareceu esse EIKR aqui. Como esse R é um vetor, esse K também é um vetor, e por enquanto eu não sei nada sobre ele. Né? Eu só sei que é uma exponencial imaginária. Né? Então, o que o teorema de Bloch está me dizendo é isso, pessoal, que se eu pegar a função de onda em qualquer ponto de um espaço onde eu tenho um potencial periódico, essa função de onda vai valer a mesma coisa em um ponto equivalente do espaço. É razoável para vocês isso? Sim? Sim. Sim. Então, pessoal, a pergunta que vocês podem fazer é assim, professor, como é que eu vou resolver a função de onda num cristal se em 1 centímetro cúbico de cristal eu tenho 10 a 22 átomos? Né? Em 1 metro cúbico eu tenho 10 a 28 átomos. E eu vou dizer para vocês, se esse cristal é periódico, como o caso ali da FCC, que eu mostrei para vocês, eu não preciso resolver a equação de Schrödinger em 10 a 28 átomos. Basta eu pegar aquela célula primitiva pequenininha que eu mostrei para vocês e resolver a função de onda lá. E aí ela vai valer para todo o meu cristal. Ela vai ser simplesmente periódica. Olha que legal. Olha que teorema periódico, que teorema poderoso. Né? Esse teorema de Bloch. Então, me ajudou muito. Bom, a equação de Schrödinger continua sendo complicada pra caramba para eu resolver. Eu falei para vocês, na nossa aula de revisão, que se eu saio do átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples da natureza,
eu já não sei resolver a equação de Schrödinger exatamente. Quando eu vou para o átomo de hélio, eu já preciso de aproximações para resolver a equação de Schrödinger. Ou, melhor dizendo, eu preciso apelar para o método numérico, né? Esses métodos numéricos, eles são muito precisos, e no caso do átomo de hélio, a gente tem uma precisão, o acordo entre o resultado teórico e o resultado experimental, ele é maior do que a incerteza experimental, né? Então, é muito bom. De qualquer forma, não é uma solução analítica, é uma solução numérica, né? Então, mesmo que eu fale de uma FCC, falo, é pequenininho, mas, enfim, quando eu tenho uma equação tão cabeluda quanto a equação de Schrödinger, continua um problema difícil, tá? Então, já que é um problema difícil, o que a gente faz é aproximar, tá? Aqui eu peço desculpas para vocês que as minhas equações ficaram meio bagunçadas. Vocês veem que o R vetor aqui ficou meio em cima do R, ele não está muito claro. Tá? Mas então, o que a gente faz, né? Então, a minha função de onda, ela vai ter essa cara aqui, exponencial de EIKR, mais uma função UK de R, que eu não sei qual é, mas eu sei que é periódica, né? Então, suponha que eu conheço esse potencial V de R num dado ponto do espaço, né? Se eu conhecesse esse V de R num ponto do espaço, eu teria um problema equivalente àqueles problemas que a gente resolveu na aula de quântica, que seria a partícula livre, ou a partícula livre num potencial degrau, né? Então, agora, ao invés desse V de R ser uma variável, ele seria um V0 de R qualquer, né? Aqui bagunçou tudo. Tá? Então, aqui, pessoal, o que a gente teria é que, fazendo a derivada aqui, aplicando o operador laplaciano nessa exponencial, eu teria um IK, né? Um IK quadrado, né? Então, aqui ficaria, invertendo essa equação, 2m, que ficou faltando aqui, né? E menos v, onde agora esse v eu estou assumindo que é uma constante. Então, por isso que eu posso resolver essa equação diferencial desse jeito, né? Sobre h cortado. Então, simplesmente assumi que esse cara é constante, passei para o lado de lá, ficou e menos v. Passei o 2m sobre h cortado para o lado de lá, né? E do lado de cá, então, eu fiquei com k ao quadrado, né? Então, eu vou ter que o k ao quadrado vai ser igual a essa raiz aqui. Então, esse vetor k, que apareceu para mim ali na solução do teorema de Bloch, agora eu associo ele à massa dos elétrons, à constante de Planck, à energia do elétron e ao V, né? Aqui, agora apareceu. Então, é uma solução tipo ondas planas, né? Que eu obtive fazendo essa aproximação. Então, essa aproximação claramente é errada, o potencial não é constante, mas suponha que eu vou resolver a equação de Schrödinger em diferentes pontos do espaço. Então, naquele ponto, o potencial V de R ele tem um valor bem definido, né? Pensem no potencial de Coulomb, né? O potencial de Coulomb é Q1 vezes Q2 dividido por R1 menos R2, né? O módulo. Então, se eu pegar um dado ponto do espaço, eu consigo calcular o potencial de Coulomb, pelo menos a expressão eu conheço, né? Eu posso não saber calcular porque eu tenho ali uma infinidade de elétrons e uma infinidade de núcleos,
e eles ainda por cima estão se movendo, mas se eles não estivessem se movendo, eu saberia resolver de maneira exata. Tudo bem, gente? Isso ficou claro para vocês? Sim? Não? Sim. Muito bem, a gente vai voltar nisso ainda, tá, pessoal? Então, mas por favor, me interrompam se não tiver claro algo. Bom, se eu continuasse fazendo isso para diferentes pontos na minha rede cristalina, né, a gente iria obter vários valores de energia que iam ter diferentes Ks. Então, eu fiz em um ponto R1 do espaço. Se eu fizesse isso para um ponto R2, para um ponto R3, para um ponto R4, né, um ponto do lado do outro, eu ia ter essa energia, né, que ia variar com diferentes Ks, onde o K ia ser dado, ia estar relacionado ao potencial, né, do meu sistema. Então, vocês notem que a energia, quando a gente resolve a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, por exemplo, eu tenho um N, né, que é o número quântico principal, a energia varia para diferentes níveis eletrônicos. Agora, aqui nesse caso de um cristal, além de eu ter diferentes valores de energia para diferentes N, eu teria diferentes valores de energia para diferentes K. Esse vetor K que apareceu do teorema de Bloch, e que eu não sei o que é ainda por enquanto. Ele não é claro para mim o que ele é. Mas o que é claro para mim é que essa energia iria variar em função do nível e em função do vetor K, né? Então, pessoal, eu poderia fazer um gráfico para cada nível de energia, que eu sei que os átomos têm N níveis de energia, né? Lembram ali do gráfico do átomo de hidrogênio. Então, eu tenho o nível 1, o nível 2, o nível 3, o nível 4 e assim por diante. E agora as energias iriam variar em diferentes pontos K, desse vetor K, que eu ainda não sei o que é. Então, eu teria um gráfico de energia em função de K, que ia ter essa cara aqui, né? E esse gráfico a gente chama de relação de dispersão, tá? A gente vai voltar a ele em breve, né? Então, na vida real, eu teria que resolver a equação de Schrödinger exatamente para poder calcular esse E em função de K. Só que eu não sei resolver a equação de Schrödinger exatamente. Então, eu fiz uma aproximação, eu aproximei o potencial como sendo constante, e eu assumi que a função de onda tem uma cara de função de partícula livre, né? Ou seja, eu chutei demais, né? Mas esses chutes, eles têm uma lógica de ajudar a gente a ver o que acontece no caso real, que é muito mais complicado, né? Então, pessoal, vocês notem que aqui a energia depende do K e o K depende da energia, né? É claro que isso é um problema, e isso é um problema porque eu estou fazendo esse modelo muito simples para resolver uma equação que é muito complicada, né? Então, o que eu faço para resolver essas inconsistências, né? Já que o K vai ter um valor bem definido, e a energia também, para fazer com que essa equação aqui valha, se eu usar a massa do elétron, é claro que em alguns pontos a energia não vai ser descrita por menos H2, K2 sobre 2ME, né? Já que esse K
tem um valor bem definido, e essa energia também. É claro que essa expressão não vai valer. Então, olha o truque que a gente faz. Eu falo, essa massa aqui não é mais a massa do elétron. Ela é um valor qualquer que eu vou usar aqui para fazer com que essa expressão valha. Essa expressão é aproximada. Essa expressão só vale para a partícula livre. E a partícula que eu tenho não é livre. Então, essa expressão aqui, ela não vai valer. Mas o que eu faço? Eu imponho que ela valha, modificando esse valor da massa do elétron. Então, eu falo, em diferentes pontos do cristal, é como se o elétron tivesse uma massa diferente. Entenderam o truque aqui, gente? Ficou claro? Sim? Bom. Sim, tranquilo. Tá bom, gente. Vamos lá. A gente vai voltar nisso, tá? Quem já viu estado sólido já deve ter visto isso. Quem não viu, não tem problema. A gente vai ver devagar aqui. E vamos entender o que está acontecendo, né? O conceito de massa efetiva, ele tem um pouquinho... ele pode ser comparado ao conceito da nossa massa mesmo, né? Então, pensa no seguinte, pessoal. Eu, aqui no planeta Terra, na pandemia, cuidando de 2 crianças o tempo todo, ainda dando aula para vocês, fazendo pesquisa e tudo mais, ganhei uns quilinhos, eu preciso ser honesto com vocês. Então, aqui no planeta Terra, eu já estou chegando lá nos 90. Né? Agora, se eu fosse lá para a Lua, eu conseguiria dar saltos de vários metros de altura. Né? Então, seria como se a minha massa lá na Lua fosse umas 6 vezes menor do que aqui na Terra. Né? Vamos dizer que fosse 10 vezes menores. Então, a minha massa lá na Lua seria, ao invés de 90 quilos, seria algo da ordem de 15 quilos. Mas a força dos meus músculos é igual. Então, assim, se eu pegar uma coisa de 15 quilos, eu consigo levantar e eu consigo arremessar a uma distância razoável. Agora, lá na Lua, eu conseguiria pegar algo de 90 quilos e arremessar a mesma distância. Eu pergunto para vocês, a massa dessa coisa na Lua mudou? Não. Não. O que mudou? Gravidade. A gravidade. O que é a gravidade? A força. A gravidade é uma força. Então, se eu estou falando para vocês que dentro do cristal, o elétron tem uma massa que não é igual à massa dele fora do cristal, o que vocês entendem? Que tem uma força agindo sobre ele dentro do material. Né? Dentro do material. É razoável para vocês isso? Sim. De onde vem essa força atuando nos elétrons dentro do material? Da atração com os núcleos, talvez? Da atração com os núcleos e da repulsão com os outros elétrons. Certo? Certo. Então, em algumas partes do cristal, eu posso estar como em Júpiter. E a minha massa em Júpiter é muito maior do que na Terra. Então, em alguns pontos do cristal, pode ser que as forças atuando no elétron sejam tal que elas diminuam ou aumentem a resistência do material, do elétron a se mover. Em outras partes do cristal, onde os elétrons vão sentir mais atração e menos repulsão, por outro lado, os elétrons podem estar como se estivessem na Lua.
Então, vocês veem que o conceito de massa efetiva, apesar de ter surgido de um truque, ele não é absurdo. E, de fato, ele corresponde a uma realidade dentro dos materiais, né? Então, dependendo da região do material onde eu estou, se eu estou muito perto de núcleo, ou se eu estou muito perto de regiões em que tem grande concentração de elétron, as forças atuando no elétron livre mudam. Tudo bem? Entenderam a ideia aqui? Uhum. Bom. Essa era a ideia de massa efetiva. Eu vou parar por aqui, gente. Na próxima aula eu retomo a partir daqui. A gente vai rever essa discussão que a gente acabou de fazer, tá? Não é simples, mas ela é muito importante para tudo que a gente vai fazer ao longo do curso. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Nesse ponto? Não, professor. Tá bom, gente. Então, voltando a falar dos grupos, o grupo da Amanda, da Júlia e da Larissa tem tema definido. O grupo da Amanda de Carvalho, do Fábio e do Leonardo também pode falar de transistor. O grupo da Rebeca também. Os demais grupos, então, como eu falei para vocês, eu vou dividir 3 grupos para falarem do LED. Eu vou pegar mais 1 ou 2 grupos para falar de transistor. E eu vou pegar mais 2 grupos para falarem de heteroestruturas. Bom, vocês podem... se vocês já tiverem, principalmente se alguém mais quiser falar, o que mais me ajudaria seria se alguns desses grupos falassem, professor, a gente fala de heteroestrutura. Já que heteroestrutura é o tema que está menos disputado, vocês podem se voluntariar para falar disso, tá bom? Senão eu vou escolher, com base na qualidade dos resumos, e na quinta-feira eu aviso vocês. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Professor, eu estou com uma dúvida aqui da lista. Será que você consegue só comentar alguma dica? Consigo, Ítalo, pode falar. É a última questão, que é para discutir como que é possível um modelo clássico reproduzir a expressão matemática da lei de Ohm, que é verificada experimentalmente. Eu discuti um pouco na aula de hoje. Você não ajudou, Ítalo? Ajudou. Vou dar uma revisada, então. Alguém gostaria de comentar algo para ajudar o Ítalo? Professor, eu gostaria. Você falou sobre a movimentação dos elétrons livres, né? Que é para a gente relacionar para talvez responder essa questão. Mas eu não consegui fazer um link com isso, sabe? Tipo, a real importância de tudo isso para poder explicar. Se você puder dar mais alguma dica ou alguma coisa... A real importância dos elétrons livres, Maria? Não, para a gente poder explicar essa questão por que ele conseguiu prever isso. E aí... Então, pode falar, desculpa. Ele conseguiu prever isso, Maria, porque ele se baseou num pressuposto correto, que é os elétrons sofrem colisões na matéria, e nessas colisões eles perdem energia cinética, e isso é dissipado na forma de calor. Isso está correto. O que estava errado é que ele assumiu que os elétrons colidiam com os núcleos estáticos, e que ele assumiu que os elétrons se colidiam, então, com um caminho médio livre que era muito pequeno, com muito mais frequência do que acontece na verdade. Então, na verdade, Drude estimou
que o caminho médio livre dos elétrons era da ordem de 1 nanômetro, e na maior parte dos materiais é da ordem de 100 nanômetros. Então, ele errou 2 ordens de grandeza. Né? Mas, por outro lado, ele assumiu que tinha muito mais elétrons participando da condutividade do que tem na verdade. Então, um ele chutou para baixo e o outro ele chutou para cima. Né? Então, no fim das contas, essas coisas se equilibraram e ele conseguiu resultados razoáveis. Agora eu entendi. Eu entendi a relação. Mas, assim, ele deduziu a lei de Ohm porque o pressuposto dele, que os elétrons têm uma componente de velocidade dada pelo campo aplicado, e eventualmente colidem, e aí quando eles colidem, eles perdem energia, isso tudo estava correto. Né? Então, muito embora seja quântico, e o mundo quântico seja muito mais estranho do que Drude previu, mesmo no mundo quântico a gente tem colisões. Né? Então é isso. Não, beleza, ficou bem claro. Obrigada. Mais alguma questão? Não, obrigado, professor. Valeu. Tá bom, gente, boa noite então, e até vem aqui ver o pessoal. A minha filha veio visitar vocês. A gritadora, ó. Fala oi. Fala oi. Oi. E aí? Vai tomar banho agora? Tá bom, vai lá. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, professor. Obrigado. Boa noite. Ali, pode, Alan,